Danilo, treinamento com eletroestimulação para hipertrofia. Qual a sua opinião sobre isso? Se você também tem dúvida, quer aprender qual é a base fisiológica desse tipo de exercício, segue o vídeo. Fala galerinha, beleza? Danilo Pereira, médico do esporte, mais um vídeo aqui no canal. E se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo agora, se liga. Toda terça e sexta-feira, ao meio-dia, tem vídeo novo sobre o mundo, sobre o universo da medicina esportiva, com temas escolhidos por vocês. E esse, mais um grande tema aqui. Muito obrigado por você que enviou a pergunta, tá? E para os que estão chegando agora e os que assistem o canal já de maneira recorrente, vocês estão ligados que aqui tudo, a resposta é baseada em evidência científica. Então não é a minha opinião, é o que a ciência mostra. E eu peguei esse artigo aqui, um artigo bem legal da equipe de fisioterapia, foi publicado no ano de 2015. É um artigo com um N baixo, são basicamente 8 participantes, mas que tem um bocado de ensinamento aqui para vocês aprenderem. Então vamos nessa, colocando aqui o título, uma análise comparativa da hipertrofia e fortalecimento do músculo do quadríceps, que é esse músculo aqui da coxa, a partir de exercício resistido ou a eletroestimulação. Então qual é a ideia, qual é a lógica disso aqui? Eu sei que tem muita propaganda, muita coisa sendo divulgada, que o treinamento com eletroestimulação vai gerar uma definição, vai gerar uma hipertrofia. Corpos esbeltos, bonitos, eles são usados como manequins, né, para divulgar esse tipo de treinamento. Já vou abrir um grande parênteses que não funciona, tá certo? A ideia de hipertrofia, a ideia de força muscular é com treinamento de força, treinamento de resistência. Então, Danilo, por que existe a eletroestimulação? Porque ela tem um efeito positivo para uma coisa, que não necessariamente é ganhar força e ganhar volume muscular. Para que esses dois aqui sejam atingidos com um treinamento de eletroestimulação, você precisa ser muito destreinado para que tenha esse efeito positivo, ou seja, pacientes acamados, pacientes com hipotrofias musculares que tenham dificuldades de executar o treinamento de força, treinamento de resistência, eles vão ser um dos beneficiados com esse processo aqui. Mas vamos lá, deixa eu explicar algumas coisas para vocês. Primeira delas, o que é um treinamento por eletroestimulação? Para a gente progredir nesse vídeo aqui, eu preciso primeiro explicar o que é um treinamento por eletroestimulação. O próprio nome, a própria palavra já diz, né? Você tem um estímulo elétrico. Então, esse estímulo, através de corrente elétrica, vai fazer disparos nos neurônios motores que vão fazer a execução do movimento e isso tenderia a gerar uma contração muscular. Tenderia não, gera uma contração muscular. Só que o que acontece, pessoal? Esse estresse metabólico, ele é muito baixo para gerar uma sinalização de hipertrofia, uma sinalização de ganho de força. Se você chegou nesse vídeo aqui agora, não deve ter visto ainda algumas analogias que eu gosto de fazer. Então imaginem que o seu corpo é uma casa. Para que você construa uma casa, para que você suba o seu muro, para que você aumente e ganhe força muscular, você precisa ter o estresse metabólico, que é o exercício físico, que vai chegar e dar uma marretada ali no seu muro. Você deu uma marretada no muro, o muro caiu. O que é que você vai fazer? Vai fazer o recovery, vai fazer a recuperação dessa fibra muscular. Como é que você faz essa recuperação de fibra muscular? Ofertando água, carboidrato e proteína. Água é a água, o carboidrato é o cimento e a proteína é o tijolo. Como é que você faz a conjunção da obra? Bota água no cimento, dá a liga, bota o tijolo em cima do outro, cresce o muro, cresce a fibra muscular. Esse é o processo bem simples, tá? Bem didático para você entender esse mecanismo de quebrar e reconstrução da sua fibra muscular. Quando você tem esse estímulo elétrico, a quebra, a porrada, ela é muito suave, ela é muito leve. Às vezes nem quebra a fibra muscular. Para que você tenha um processo de ganho de força, de hipertrofia, você precisa fazer um estresse metabólico com intensidade suficiente para sinalizar o processo de recuperação dessa fibra. E essa eletroestimulação, novamente, é muito baixa. Danilo, entendi essa fisiologia, essa lógica. Mas aí vamos lá. Cadê o estudo que você começou a citar? Então, nesse estudo, eles pegaram 8 participantes. Todos tinham lesões
osteomusculares. Uma coisa muito interessante, né? Fraturas de osso, procedimentos pacientes pós-cirúrgicos de lesão de cruzado anterior, lesões meniscais, rupturas de tendões. E desses 8 participantes, eles foram de maneiras aleatórias sendo legados a 4 para um grupo que ia fazer exercício físico de força, exercício de resistência e 4 que seriam destinados ao processo da eletroestimulação. Ao final dessas intervenções, ao final de 10 sessões de treinamento, tanto de força quanto treinamento da eletroestimulação, os participantes eles foram comparados em relação ao ganho de força, ao ganho de volume muscular ao final dessa intervenção. Um parênteses aqui. O estudo, como eu falei, um N de participantes, um número baixo, um tempo de acompanhamento ainda baixo, mas mesmo assim a gente teve um efeito, uma conclusão positiva em mostrar uma superioridade no exercício de força para ganho de força e ganho de volume muscular. Então você quer ganhar força, tem que fazer força. A eletroestimulação aqui tem um efeito positivo porque, vamos lá, são participantes, novamente, que tinham lesões estruturais, quadros clínicos de dor. E aí essa eletroestimulação, pela contração da fibra muscular, a contração da fibra muscular, ela libera substâncias analgésicas no nosso corpo. Então isso facilita o processo no controle de dor. A eletroestimulação pode melhorar o seu controle de dor e aí, por melhorar o seu limiar de dor, consegue que você execute, faz um trampolim para que você consiga executar exercícios com maiores intensidades, com maiores estresses metabólicos que sejam suficientes para sinalizar o processo de recuperação da fibra muscular, recuperação do tendão, recuperação do tecido ósseo e aí você controle a sua queixa clínica e atinge os seus objetivos. E aí, para a gente finalizar esse vídeo, 2 pontos que eu gostaria de reforçar. Boa parte das coisas que são vendidas a vocês, que são propagandas, eles têm uma base científica, têm um centro de verdade, mas começam a firular, começam a enfeitar e querer usar isso para todo mundo. E aí é onde você perde o rumo das coisas, você perde o porquê de fazer aquela intervenção. Então, não. Com um treinamento de eletroestimulação, você não vai ter uma queima de gordura, você não vai ter uma hipertrofia muscular, você não vai ter a sua definição. Você vai conseguir isso através de exercício de força, exercício de resistência, mesclado, intercalado com exercício aeróbico, tá certo? E o mais importante de tudo, sendo paciente ao longo desse processo. E o segundo ponto que eu gostaria de reforçar é que esse estudo pegou pessoas com lesões estruturais e mesmo assim as pessoas com lesões estruturais fizeram exercício de força, exercício de resistência e também houve um controle do quadro de dor. Então, pessoal, se você tem uma queixa clínica, se você tem uma alteração estrutural, isso de maneira nenhuma é contraindicação para que você faça exercício físico. O que a gente tem que ver é quanto que está o seu limiar de dor, quanto que está a sua queixa clínica, como que está a força muscular, a amplitude de movimento daquela articulação para você indicar quanto de exercício que você vai fazer. Então a ideia é que você vá progredindo carga, repetições, conforme o seu limiar de dor vai permitindo que você execute movimento. Então, finalizando aqui com um grande aprendizado. Dor não é contraindicação de fazer exercício físico. É justamente o contrário. O exercício físico, bem dosado, vai ter um tratamento, um efeito positivo no controle da sua dor. E se você chegou até agora nesse vídeo, não esquece, galera, deixar o like. Cada vez que você dá um cliquezinho, ajuda a aumentar o crescimento do canal. Restou alguma dúvida? Tem algum questionamento? Joga aqui nos comentários, vamos ter um bate-papo, que isso fica legal. E mais um ponto importante, não esquece de fazer a inscrição. Tem 92% das pessoas que assistem ao meu canal não estão inscritas. Imagine se todo mundo tivesse inscrito. Então, se você chegou até aqui, deu esse tempo, você doou esse tempo, faz a inscrição, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e vamos pro próximo.